Iniciando a gravação, vou projetar a nossa área de trabalho. Nossa área de trabalho projetada. Consegue visualizar? Tranquilo? Tranquilo? Então tá bom. Sim, Ok. Então, obrigada. Bom, é o seguinte, na nossa última aula, só voltando aqui um pouquinho, nós estávamos falando de entalpia, né? O que era entalpia? Era uma grandeza que nós utilizamos para mensurar, né? A energia envolvida em uma reação química ou numa transformação física nos processos, né? De uma forma geral. E lembrando que essa energia, né, liberada ou absorvida, nós temos como representá-la matematicamente, né, através do cálculo matemático, que é a variação de H, que significa variação de entalpia, o ΔH. E quando eu penso em variação, eu sempre tenho que lembrar que é o final menos inicial. É a mesma coisa que nós estudamos lá na física, quando eu falo variação de velocidade, a velocidade final menos velocidade inicial, variação de espaço, espaço final menos espaço inicial, variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, toda variação, o delta representa a variação, e toda variação é sempre o final menos o inicial, né? Então, foi aqui que nós paramos. Confere? Podemos continuar, né? Então, nós tínhamos, isso aqui eu já tinha lido, inclusive, com vocês, deixa só eu fazer aqui lá no livro nosso, eu não vou voltar agora lá no livro, porque a gente está com o tempo restrito, né, para falar qual é a página para vocês seguirem, mas a gente tinha falado por volta da página 100, página 96 a 100 do nosso livro. Bom, e aí voltando aqui então, né, para uma reação química. Então, o que é uma reação química, pessoal? Eu até tinha colocado aqui, mas eu vou apagar e fazer de novo, porque eu gosto de fazer com vocês. O que é uma reação química? Nossa, o sol tá pegando aqui na minha pele. Mas vamos lá. Uma reação química é onde eu tenho reagente e vou ter produto. Por exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui, que até estava aqui bonitinho. Eu tenho, por exemplo, hidróxido de sódio mais cloreto de hidrogênio, né? Se eu colocar em meio aquoso, aí eu posso falar o que mesmo? Posso falar ácido clorídrico, né? Que ácido é toda substância que em meio aquoso sofre ionização, tem como resultado essa ionização e o hidrônio hidroxônico, o H3 ou mais. Já expliquei isso para vocês. Então, nesse caso aqui, isso é o conceito mais antigo, né? O conceito de Arrhenius. É ácido clorídrico com hidróxido de sódio. O que vai dar aqui? Lembrando, né, esse hidrogênio, ó, só não tem ligação covalente, compartilhamento de elétrons, com hidróxido de sódio, que é uma ligação iônica, né? Então aqui eu tenho a dissociação iônica, lembrando que aqui também vai estar em meio aquoso. O que acontece? Nada mais acontece que o hidrogênio, né, acaba se ligando com a hidroxila e formando quem? H2O, e o cloro, o íon cloreto, se liga com o sódio e forma quem? NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o mais comum dos sais que nós conhecemos. Então, isso é uma reação química? É uma reação química. Nós temos aqui, então, o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, porque está em meio aquoso, então eu posso falar ácido, é quem? É o nosso reagente. Então, esse é o reagente. Vou tirar o branco, né, para não vai dar certo. E, logicamente, a água e o sal é quem? É o nosso produto. Né? Então, estado inicial, estado final. Opa, então quem que é o estado inicial nosso? É o reagente. Quem que é o estado final nosso? É o produto. Então, como é que seria, então, aquela equação que nós tínhamos mostrado? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Aquela equação que nós tínhamos mostrado era assim, né? Era ΔH é igual ao quê? A entalpia final menos a entalpia inicial. Mas quem é o final? O final é o quê? É o produto.
Então, é a entalpia de quem? Do produto. Quem é o inicial? É o reagente. Então, é a entalpia do reagente. Então, resumidamente, seria isso. Nosso ΔH, eu vou avaliar a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, porque a entalpia do produto é o final e a entalpia do reagente é o inicial. Então, eu vou ter, né, essa condição, que é essa equação básica, né, para eu avaliar esse calor envolvido, essa energia envolvida na forma de calor de uma reação química. E aí nós temos dois processos, aquele processo que nós tínhamos comentado, que eu posso liberar calor ou eu posso absorver calor. Quando eu absorvo calor, né, eu tenho o reagente, que seria o A, mais calor. Então, ele está absorvendo calor para gerar o produto, certo? Eu tenho aqui uma absorção de calor. E no outro caso, eu tenho o reagente, no caso B, liberando calor para gerar o produto. Então, aqui eu tenho uma liberação de calor. Então, quando eu tenho calor adicionado ao reagente, eu tenho uma absorção. Quando eu tenho calor adicionado ao produto, eu tenho uma liberação. No caso da condição 1, no caso da condição 1, pessoal, que é a absorção, eu tenho um processo que endotérmico, endo, para dentro, absorção. E no caso da condição 2, que eu tenho que uma liberação, ou seja, o calor adicionado ao produto, então eu estou liberando esse calor, eu tenho um processo exotérmico. Certo? Tranquilo até aqui? Podemos continuar? Podemos, né? Podemos. Então, alguém falou alguma coisa aí? Pode só apagar isso aqui, porque estão ficando... Eu ia responder a senhora falando que pode continuar. Ah, tá ok. Vocês estão meio apreensivos com a prova da OBMEP? Essa é a primeira fase? Isso. Se eu não me engano, é assim. É a primeira fase, né? Ok. Bom, então vamos lá. Aqui é só um lembretinho que a gente já falou sobre isso, né? E vocês já também estudaram lá na física, na termoquímica, né? Nós usaremos, então, as unidades que representam essa energia na forma de calor, né? Da mesma forma que o valor energético, né? Dos alimentos. Então, uma caloria equivale a 4,18 joules, 1 quilocalorias, né? Lembrando que esse K sempre é o quê? É igual lá em quilômetros, né? 1 quilômetro é 1000 metros e assim por diante, né? Então, quando eu falo 1 quilocal, é 1000 cal, né? 1 quilojoule é 1000 joules, ou seja, só lembrar que o valor do K é sempre o quê? A unidade 1000, né? É a forma de transformação. Isso aí a gente vai... Então, é essa unidade que nós vamos utilizar para expressar essa grandeza, né? Que é a entalpia. E aí, logicamente, aqui a gente tem só um exemplozinho, né? De absorção de calor e liberação de calor, né? No caso aqui, quando nós temos uma água, né, em aquecimento, né? O que está acontecendo, né? E quando nós temos aqui a chama de uma vela, libera calor ao ambiente, né? Necessário fornecimento de calor, né? Que eu tenho que ligar a chama, não tem que fornecer calor para que isso aconteça. E aqui, logicamente, estou liberando esse calor. Bom, vamos lá. Aqui que é o importante para nós. Vamos fechar isso aqui, deixa eu só apagar isso. Esse esquema, né? Esse esquema, inclusive, está lá no livro de vocês também. Eu não vou lá na página agora, que a gente está meio corrido, mas no finalzinho da aula, se der tempo, eu vou lá e mostro para vocês também, tá? Que aqui está mais ilustrado, mas lá no livro também está, tem lá no livro. Vamos entender como é que está funcionando isso aqui. Ele está mostrando aqui que são reações endotérmicas. Então, eu tenho que lembrar que as reações endotérmicas são aquelas reações que absorvem calor, né? Absorve calor
e para ter a formação do produto. Então, tem o reagente mais a absorção de calor e eu tenho a formação do produto. Então, esse é o esquema da reação que endotérmica. Então, como que eu representaria isso graficamente, né? Em um gráfico, como é que ficaria isso? Bom, o gráfico, ele vai ter sempre o eixo X e o eixo Y, onde o eixo X, ele vai mostrar o caminho da reação. Então, esse aqui é o caminho da reação. Eu tenho quem? Reagente, produto. Então, esse é o nosso reagente e esse é o nosso produto. Lembrando que foi adicionado calor, adicionado ao reagente. Então, eu tenho um processo endotérmico. Bom, e no eixo Y, eu vou representar essa energia, né? Que é pela a grandeza, né? Vamos dizer assim, a representação pela entalpia. Então, ó, como é que seria? Eu tenho o reagente, a entalpia dos reagentes. Confere? Entalpia dos reagentes. Aqui não está o reagente, então eu tenho a entalpia do reagente. E aqui é o nosso produto. B é o nosso produto. Então, aqui no eixo Y, eu tenho a entalpia do produto. Como é que eu calculo o ΔH? Está aqui, né? O esqueminha está aqui. O ΔH, como nós já tínhamos visto, é o quê? Não posso esquecer, o ΔH é o quê? É a entalpia final menos a entalpia inicial. Final é produto, inicial é reagente. Então, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Produto. Esse valor aqui, que está no eixo Y, a entalpia do produto. Entalpia do produto. Ela é maior ou menor do que a entalpia do reagente? Só avaliando o eixo Y, que eu estou caminhando do zero para cima. A entalpia do produto, essa entalpia aqui, ela é maior ou menor que a entalpia dos reagentes? Olhando para o gráfico, pessoal, a entalpia do produto é o quê? É maior que a entalpia dos reagentes. Não é isso? Aqui, tá aqui. É só eu avaliar o gráfico. Então, a entalpia do produto maior que a entalpia dos reagentes. Se a entalpia do produto é maior do que a entalpia dos reagentes, essa diferença aqui, ela vai ser positiva ou negativa? Um número maior menos um número menor. Um número maior menos um número menor vai ser maior do que zero. Então, o ΔH vai ser igual a... vai ser o quê? Maior do que zero. Se o meu ΔH é maior do que zero, então ele tem sinal o quê? Positivo. Então, toda vez que meu ΔH, né, tiver sinal positivo, vai indicar que houve o quê? Uma absorção de energia durante o processo. Aí, professora, mas aí está esquematizado, perfeito. Mas quando você tiver uma reação e ela estiver num esquema gráfico, você vai avaliar isso. Se a entalpia do produto for maior que a entalpia do reagente no gráfico, então, consequentemente, o meu ΔH é maior do que zero, e se meu ΔH é maior do que zero, significa que o processo é positivo, e se o processo é positivo, significa que eu tive uma absorção de calor. Tem coerência, não tem? Tá claro isso ou não? Todos entenderam? Posso prosseguir? Tranquilo? Pode sim? Então, vamos lá. Certo? Então, isso indica, né, que nós temos uma absorção de calor, quando eu falei no processo anteriormente dito, né, no sentido de quê? De reações químicas. Reações químicas onde eu estou adicionando calor ao reagente. Eu vou dar um salto aqui, depois eu volto aqui. É porque vamos avaliar primeiro isso aqui, depois eu volto ali no texto. Vou fazer um negócio inverso. Tá
vendo isso? Isso aqui está lá no livro, também não sei qual é a página. Que a gente está corrido, né? Hoje eu não posso falar a página, não. Depois eu volto lá e falo. Quem quiser acompanhar, mas é entre a página 100 e 96, por aí. O que nós temos aqui? A mesma ideia. Progresso da reação, caminho da reação, entalpia. E essa entalpia aqui, qual que é a unidade que representa ela? Quilojoules. Perfeito. Tranquilo? Já estou no esquema aqui do livro. E aí nós temos aqui esse composto aqui, C2H6O, líquido, mais gás oxigênio, certo? 3 moléculas do gás oxigênio. Confere? Então, deixa eu só fazer aqui, ó. O que é o C6H6O? Nós falamos na aula passada, mas se vocês não se lembram, vamos lá. Às vezes esqueceram, né? Vocês ainda não têm a obrigação de saber isso aqui, mas logo vão ter. Então, a gente já vai esquematizando para vocês, né? É isso, né? C2, 3 hidrogênio mais 3 hidrogênio, H6, 1 oxigênio. Isso aqui é quem? Etanol. O álcool etílico é o que nós estamos usando aí para poder fazer a higienização das mãos. E é o álcool que nós utilizamos também como combustível, né, nos veículos automotores, por isso que o livro traz nessa temática aí dos combustíveis, né? E nós temos trabalhado com essa questão de energia. É o nosso eixo temático aí, né? Bom, então vamos lá. O que é isso aqui, professora? É o álcool etílico, você mostrou, então, reagindo com oxigênio. É uma reação química? O que os senhores acham? É uma reação química, né? Uma reação química de combustão. É o que acontece lá no motor do carro. Uma reação química de combustão, né? Por isso que eu preciso do oxigênio. Sem oxigênio não tem como reagir, não tem como reação de combustão. Nessa reação de combustão, eu tenho um produto. Então, esse cara aqui é quem? Esse cara aqui é o nosso que é reagente. E esse cara aqui é o nosso que é produto. Formou quem na reação de combustão do álcool etílico? Nós tínhamos visto isso na aula passada. Eu estou passando diretão aqui. É o dióxido de carbono gasoso, mas a água líquida, né? E aí, logicamente, uma coisa que nós não podemos esquecer é o quê? A estequiometria da reação. O que é estequiometria? Eu preciso balancear o que eu tenho no reagente, eu tenho que ter no produto, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu não posso criar átomos de um determinado elemento químico em uma reação química. Bom, então esse é o nosso produto. Então aqui no eixo Y, aqui é o eixo Y, eu estou com a entalpia do produto, aqui, confere? E no eixo X, e aqui no eixo Y, de novo, eu estou com a entalpia dos reagentes. Reagente, produto, reagente, produto. Então, vamos lá, me ajuda a fazer aqui. O ΔH aqui é o quê? É a entalpia do produto, já vamos direto, pela entalpia dos reagentes. Então, o meu ΔH aqui vai ser a minha entalpia do produto, avalie aqui comigo, ela é maior do que a entalpia dos reagentes ou ela é menor do que a entalpia dos reagentes? A entalpia do produto é o quê? Menor do que a entalpia dos reagentes? Estou certo ou estou errado? Se a entalpia do produto é menor que a entalpia dos reagentes, o meu ΔH eu vou ter um número menor, logicamente menos, um número maior. Consequentemente, esse ΔH meu vai ser maior do que zero, ou esse ΔH meu vai ser menor do que zero? Maior do que zero ou menor do que zero? Menor? Menor do que zero. Meu ΔH vai ser menor do que zero. Contrário daquilo que nós tínhamos visto aqui, que o nosso ΔH foi o quê? Maior do que zero. Agora aqui eu já estou numa reação já. O nosso ΔH deu menor do que zero.
Se o nosso ΔH deu menor do que 0, isso indica o quê? Indica que nós estamos, né, indica que nós estamos o quê? Liberando calor. Onde está aqui? Não sei, não achei aqui. Variação, apresenta variação de entalpia sinal negativo, apenas trata de uma reação o quê? Exotérmica, ou seja, nós estamos o quê? Liberando calor para chegar nesse produto. Então, essa reação de combustão, e tem coerência, não tem? Não estou liberando calor na forma de a energia, na forma de calor, para que o veículo movimente, não é assim? Então, ó, se você for lá no seu livro, ele até mostrou o valor do ΔH dessa reação, ele é, se eu não me engano, aqui, ó, menos 1,368 kJ. Olha o sinal, o quê? Negativo. Então, é um processo exotérmico, liberação de calor. Né? É o que nós falamos aqui, no caso aqui, mudança de estados físico, né? No processos, então nós temos os processos, né? Aqui ele explica ganho e perda de energia. Isso está lá na página de vocês, eu não sei, depois vocês olham, né? Isso é importante, tá? Lembrando sempre que eu tenho que manter a pressão constante, tá? Então, isso aqui é a mudança de estado de agregação, que a gente até tinha comentado, mas só reforçando. Tá certo, pessoal? Então, eu tenho uma liberação de calor. Então, isso é importante. Então, vamos recapitular o que a gente falou hoje aqui com vocês. Já é 7h29, eu tenho que encerrar. ΔH, variação de ΔH maior do que 0. Eu estou absorvendo calor ou estou liberando calor? Voltando lá, ó. ΔH é maior do que 0. Aqui, ó. Eu estou o quê? Absorvendo calor. Eu tenho um processo o quê? Endotérmico. ΔH menor do que 0. Eu estou o quê? Liberando calor. Eu tenho um processo o quê? Exotérmico. Então, essa é uma forma de eu avaliar uma reação química ou uma mudança de estado físico, se ela é endotérmica ou é exotérmica. Se o ΔH for menor do que 0, ou seja, a variação de entalpia for menor do que 0, eu estou liberando calor. É um processo exotérmico. Se a variação de entalpia for maior do que 0, significa que eu estou absorvendo calor. É um processo endotérmico. Dúvidas, perguntas, pessoal? Podem falar, estou à disposição. Lista de baixar lista de presença. Perguntas? Agora está tudo tranquilo, professor. Tranquilo. Eu vou liberá-los, porque já é 7h30, combinado com a nossa Elis Regina, que às 7h28 eu liberaria vocês. Ok? Porque vocês começam a fazer a prova. Então, uma boa prova para vocês, sucesso aí na prova e até a próxima semana. Talvez eu vou precisar marcar uma aula extra com vocês. Vocês poderiam verificar aí com a Elis qual seria o melhor momento para vocês. Ok? Ok, Gisele? Conseguiu acompanhar a aula hoje? Tranquilo? Consegui. Conseguiu. Com relação às suas faltas, você pode ficar tranquila que eu vou abonar suas faltas anteriores. Agora, eu peço a você que entre lá na plataforma e leia na plataforma Moodle e tente assistir todas as aulas. Todas as aulas nossas são gravadas, então elas estão lá no Moodle. Certo? E daí você faz uma solicitação perante essa sua situação que a gente aplica uma avaliação referente ao primeiro bimestre para você. Tá. Tá ok? Mas, primeiramente, tente assistir todas as aulas. E aí você entra em contato comigo que a gente marca uma data para você fazer as avaliações. Pessoal, alguma dúvida? Posso parar a gravação? Elis ainda se encontra? Não sei se não se encontra, mas quem está, tentem pensar numa data aí disponível de todos para que a gente possa agendar uma aula extra, que eu preciso fechar o conteúdo antes da avaliação. Tá ok? Então, bom dia a todos. Boa prova também. Tchau, tchau.